Mas agora já estou aqui, já estou na nossa sala para esse bate-papo, te convido, porque falar de dor é sempre importante, né? Quando a gente tem uma dor, não é normal ter dor. E às vezes a gente passa uma vida, um tempo tão grande tentando descobrir, e por isso hoje a gente vai falar de nervo ciático. Ainda mais quando o tempo esfria e as dores ficam mais intensas. Com o Dr. André Mansano, médico intervencionista da dor. Bem-vindo, doutor, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Prazer em recebê-lo. E antes de começarmos a falar de nervo ciático, por que as dores ficam piores nesses dias de frio, doutor? Alguns motivos, né? Um deles é que nas nossas articulações nós temos líquidos, uma verdadeira engrenagem. E com o frio esse líquido ele fica mais espesso. Então aquela engrenagem ela funciona um pouquinho pior. Entendi. A outra questão é a questão da contração muscular. Então quando está muito frio, a nossa musculatura contrai mais e essas dores musculares acabam exacerbando. E a outra questão é que as pessoas no frio tendem a fazer menos atividade física e isso piora também as dores. Tá sempre mais vazia a academia. Opa! Já reparei, é isso mesmo. Agora, vamos lá pro nosso papo, né? Quando a gente fala dor nas costas, dor lombar, nervo ciático, dor nas costas não é tudo igual, né, doutor? Vamos lá. Primeiro ponto. É isso. Nervo ciático, ele é formado, então, pelas últimas raízes nervosas que saem da região lombar. Então, se conseguir dar um zoom aqui, a região lombar, essa região verde aqui, essas duas últimas raízes nervosas, que são esses amarelinhos, se juntam com as primeiras raízes nervosas sacrais, que saem dessa região, e formam o nervo ciático, que passa na região do glúteo e desce lá para a perna, tá? Entendi. Então, um paciente com problema no ciático, ele sente uma dor que irradia normalmente para o pé. Quando o paciente tem uma dor só nas costas, não é do nervo ciático, tá? Então, esse é o primeiro ponto para a gente diferenciar. Aquela travada nas costas não vem do nervo ciático. Não vem do nervo ciático. Então, normalmente, a investigação começa por aí, entender se está tendo pontos de dor. Irradiando pela perna até os pés. Agora, vamos entender, né, quais são os motivos que levam a essa dor no nervo ciático. O que acontece nessa região? O mais comum, de fato, é a hérnia de disco, né? Então, para quem não sabe o que é hérnia de disco, aqui está a nossa vértebra, é osso, tá? E aqui é o disco intervertebral, que é uma estrutura cartilaginosa que serve como amortecedor. Tá. Em alguns pacientes, essa estrutura enfraquece e acontece exatamente isso daqui, ó. Ele vai para trás e comprime este nervinho que forma o ciático. Tá. Por isso que ao comprimir essa raiz nervosa, a dor vai irradia lá para o pé. Tá? Perfeito. Isso é a hérnia de disco. Uma das causas mais comuns de dor no nervo ciático. Nem toda dor no ciático vem de hérnia de disco. Lembra que eu falei que o nervo passa na região do glúteo? Ali naquela região tem um músculo chamado músculo piriforme. Um músculo pequeno, na verdade, chama-se piriforme, porque tem a forma de pera, e o nervo ciático passa embaixo dele. Tá. Em alguns pacientes, esse nervo passa no meio do músculo piriforme, assim. E esse músculo, se tiver contraído de forma exacerbada, pode pinçar o nervo ciático naquilo que a gente chama, então, de síndrome do piriforme. Nossa, outra causa. Doutor. E aí a pessoa vai descobrir realmente quando vem o problema. Às vezes até de um excesso de peso na atividade física, coisas assim, de agachamento, enfim. E de ficar muito tempo sentado, né? Isso também pode comprimir muito esse músculo piriforme. E hoje a gente passa muito tempo sentado, por isso que a gente sempre orienta a quem trabalha muito tempo sentado, levantar esporadicamente para caminhar um pouco. Olha, gente, importante então, né? E pensar também na prática da atividade física de forma equilibrada. Agora, você comentou da hérnia de disco. A hérnia de disco é mais comum do que a gente imagina. Por quê, doutor? O que leva à hérnia de disco? Nós temos alguns fatores que aumentam as chances do paciente ter hérnia de disco. Primeiro é genético, isso é verdade. Não é todo mundo que tem hérnia de disco que vai transferir essa carga genética, né? Mas quem tem hérnia de disco tem mais chance de ter filhos que têm problemas na coluna. A outra questão, acho que já até falei aqui no programa, é o tabagismo. Porque o tabagismo, ele prejudica a irrigação sanguínea de todo o corpo, inclusive do disco intervertebral, enfraquecendo o disco intervertebral. Sobrecarga física, seja ela esportiva, de forma equivocada, ou no trabalho, e sobrecarga de peso também. Né? E a gente não pode esquecer que a gordura em excesso, ela não só causa uma sobrecarga física, ela causa uma sobrecarga inflamatória. A gordura
produz substâncias inflamatórias e piora também as dores. Puxa vida, inclusive falando então também de articulação. Agora, minha dúvida é a seguinte, já que a gente está hoje falando de nervo ciático, já também tem o treino com a Vanessa, que eu contei para vocês, para quem tem essas dores, para que tenha uma sensibilidade maior, mas que consiga praticar atividade física. No entanto, a gente sabe que tem outros tipos de dor nas costas. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é mais comum e como é feita então toda essa investigação, os exames, a parte clínica. Depende muito, obviamente, do tipo de dor e da idade do paciente. Tá. Quanto mais jovem o paciente, maior a chance, dessa dor ser desses discos intervertebrais ou do músculo em si, somente do músculo. Tá. Quando o paciente ele vai ficando um pouquinho mais idoso, as causas de degeneração das articulações, que são essas pequenas articulações aqui entre as vértebras da coluna lombar, ou essa articulação chamada sacro, sacro essa região, ilíaco, que é o osso da bacia, ganham muita importância. Então, questões degenerativas, verdadeiras artroses da coluna lombar. Então, essas são as principais causas. A gente avalia de acordo com o tipo de dor, os achados de exame físico e muitas vezes nós precisamos pedir algum exame de imagem, em especial a ressonância nuclear magnética, que é que nos dá mais detalhes sobre essas estruturas da coluna. Esses exames são complementares, né? Mas a parte clínica é super importante, né? Da queixa do paciente. São complementares, isso é muito importante. E lembrando, nem tudo que aparece na ressonância é causa de dor. Então, se a gente pegar um monte de pacientes com hérnia de disco na ressonância, só 5 a 10% vão sentir dores. E como é até indicado o tratamento, doutor? Você foi ali encontrado a hérnia de disco, mas o paciente não tem dor. Trata-se? Trata-se de forma preventiva, com fisioterapia e atividade física, nada além disso. E quando já tem a queixa, próximo passo? Quando já tem a queixa, primeiro ponto a se documentar é se essa hérnia de disco causa uma perda da força da perna ou não. Tá. Se causar uma perda da força da perna, esse paciente precisa ser submetido a uma cirurgia. Se não causar uma perda de força na perna, a cirurgia só é indicada nos casos graves, onde a dor não melhora com nenhum tratamento menos invasivo. Tá. Então a ideia é ir daquilo que é menos invasivo para aquilo que é mais invasivo. Inicialmente, fisioterapia especializada e, obviamente, alguns medicamentos. Quando a fisioterapia não resolve, infiltrações da hérnia de disco. Ia te perguntar, é possível? É super possível. Como é no joelho, enfim, que a gente já Então, ouviu? aqui nesse modelo, a hérnia de disco está simbolizada aqui como esse vermelhinho, comprimindo esse nervinho aqui. Tá. Então, nós conseguimos, através de um exame de raio-x digital, colocar uma agulha ao lado desse nervinho aqui que está comprimido e inflamado. Injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória. Tá. Isso reduz a necessidade de cirurgia em 70% a 80%. Nossa, que bacana, Exato. doutor. E, assim, claro, né, a investigação é muito importante, mas a ideia é que o paciente, enquanto ele está ali vivendo, está em crise, como a gente pode chamar, da dor, ele tem que parar tudo. Não. Não pode parar. Não pode parar. Então, aquela ideia antiga de que o paciente com dor lombar ou com hérnia de disco deve ficar em repouso, isso é deletério, isso é ruim para o paciente. Então, o paciente deve manter um programa de atividade física orientado e respeitando a intensidade da sua dor. Porque muita gente, claro, a dor é incapacitante às vezes, né? E é necessário, às vezes, deixar a dor controlada com medicamentos para que a pessoa também consiga ter a vida normal e fazer tratamento. Exato. Certo, doutor? Perfeito. Agora, pensando em dor nas costas, como... gente, é muito comum, né? Estava falando com o doutor até enquanto a gente estava acompanhando aqui a dica. Hoje, se a gente for comentar, todo mundo vai ter, em algum momento, uma dor nas costas. A minha pergunta é o seguinte: quando a gente começa a perceber que aquilo precisa realmente de uma investigação, que algo está ficando mais sério? Porque às vezes a gente tem dor nas costas depois do treino. Pode ser muscular. Como é que a gente entende isso? É uma frequência? É quando realmente ela tem essa parte que irradia? Como é que a gente interpreta? Excelente pergunta. Então, nós temos alguns sinais de alerta, que nós chamamos de alertas vermelhos, né? Então, a dor que dura mais do que 3 meses, porque ela é uma dor crônica. Tá. A dor que irradia para a perna. A dor nas costas, que começou depois de um trauma. Ou a dor nas costas, que tem uma febre associada, perda de peso. Porque esses sinais, eles estão apontando que está acontecendo alguma coisa mais grave com o corpo.
não é? Tá. Então aí é preciso uma avaliação médica para investigação muito minuciosa do que está acontecendo. Tá. Bem pontuado, quase todo mundo vai ter algum episódio de dor nas costas na vida. 99% vai se curar sozinho. Então, uma pequena parcela que vai continuar com dor e necessitar de um tratamento um pouco mais específico. E a gente pode dizer, então, doutor, que algumas pessoas vão ser mais sensíveis mesmo. Por exemplo, comparando ali duas pessoas na academia fazendo a mesma atividade orientada. Algumas vão ter mais sensibilidade com alguns movimentos do que outras. Sim, certamente sim. Eu, por exemplo, posso fazer stiff. Porque dá dor nas costas. Não dá match o stiff. Não dá match com o stiff, que é aquele que a gente agacha, assim, então eu tenho que adaptar. Então, isso sim, isso pode acontecer. Isso pessoas pode acontecer, sim. terem sensibilidades diferentes, tá certo. Vou colocar a perguntinha do público que escreveu pra gente. Olha lá, na tela. Aproveita, estamos ao vivo, hein? Sara, obrigada, um beijo. Dor nas pernas com queimação também pode estar ligado à má circulação do sangue? Pode sim, Sara. Então, pacientes com má circulação podem ter dores nas duas pernas em queimação, mas é muito importante diferenciar essa situação do que a gente chama de dor neuropática, que por definição é uma dor originada dos nervos que carregam a informação dolorosa, é uma lesão nos nervos. Causa mais comum, diabetes mellitus. Tem que fazer investigação, Tem. né? É isso. Tem mais perguntinha? Aproveitem, já tem treino, hein? Segunda-feira. Mari, obrigada, um beijo. Tenho dor que sai da lombar e vai até a junta do joelho e muitas vezes até as juntas do calcanhar. Além disso, tenho lipedema. Como saber se é dor do ciático ou do lipedema? Que pergunta interessante, Muito né, interessante, Mari. Então, essa dor que vai para o tornozelo, ela tem mais chances, sai da lombar e vai para o tornozelo, ela tem mais chances de vir de uma possível hérnia de disco do que de um lipedema em si, que usualmente não causa dor nas costas. Entendi. Né? Mas o exame físico é fundamental. Né? Então a gente faz algumas manobras no consultório que, se piorarem a dor momentaneamente, a gente aumenta o grau de suspeita se a dor vem da hérnia de disco ou de outra região. Entendi. É porque o lipedema, ele também, essa inflamação também traz uma dor, mas talvez não seja essa. Ela é uma dor que se manifesta de forma diferente, né? Que é inflamatória, né? É inflamatória. A gente tem uma ilustração para mostrar, né? Vamos colocar na tela então, doutor, que a gente está falando aqui de nervo ciático, tem aí a ilustração. Exatamente, o nervo ciático saindo da região glútea e irradiando para todo o membro inferior. É por isso que a dor da hérnia de disco, ela irradia usualmente por trás da coxa, indo até o pé. E aí, alguns pacientes podem apresentar aquela sensibilidade até de não sentir o pé, por exemplo, a ponta, ficar meio dormente, alguma coisa assim? Pode. Então, assim, uma hérnia de disco, ela pode ter 4 sintomas fundamentalmente. Primeiro é dor, segundo é formigamento, terceiro é uma falta de sensibilidade, como uma anestesia de dentista, que nós chamamos de dormência, e quarto, a diminuição da força muscular da perna nos casos mais graves. Tá certo, então não é só a dor isolada, ela vem acompanhada dessas outras questões. Pode vir acompanhada. Tem mais perguntinha? Olha lá, na tela. Obrigada, Sandra, um beijo. Qual a diferença entre dor ciática e síndrome do piriforme? Como identificar? Boa pergunta, Sandra. Então, a síndrome do piriforme é uma das causas da dor no ciático. Então, o piriforme aí comprimindo o nervo ciático, também causando aquela irradiação da dor até o pé. Então, na verdade, o ciático é o sintoma, a dor no ciático é o sintoma, e a síndrome do piriforme seria uma das causas possíveis. E a investigação, doutor, e o diagnóstico não é difícil. Não. Ele hoje é acessível e fácil, inclusive com os exames de imagem complementares. Então, no primeiro sinal, né, procurar ajuda o quanto antes. Procurar ajuda o quanto antes. Agora, o paciente precisa ser examinado. Isso é fundamental. Sem dúvida. A parte clínica é sempre a mais importante, né? Sim. Tem mais, Glaucia? Na tela, aproveitem. Todo mundo treinando daqui a pouquinho, hein? Tati, obrigada, um beijo. Tem uma dor nas costas que irradia pra perna. Tá tão pequenininha ali, gente. Já tem uns 15 anos. Ela vem e some por meses. Depois volta e melhora com analgésico. Será que é ciático? Já fiz todos os exames e não deu nada. O que posso fazer? Olha, é bastante tempo, uns 15 anos. 15 anos de dor é bastante tempo, né? É ciático, né? A dor que desce para a perna muito provavelmente é ciático. A gente acaba tendo dúvidas, já fiz todos os exames, que tipo de exame que é, né? Um exame que às vezes a gente lança a mão chama-se eletroneuromiografia, que é um exame
que vai medir a condutividade elétrica do nervo ciático e dos seus raminhos. Olha que legal. Um exame que muitas vezes é desconfortável, porque eventualmente precisa da inserção de algumas agulhinhas, alguns eletrodos, mas pode nos dar dicas valiosas do que está acontecendo com esse nervo. Porque, por exemplo, ela pode fazer um exame de imagem e essa hérnia ser muito pequena e a gente não conseguir visualizar, e aí é necessário outros exames. Ou, eventualmente, todos os exames que ela se refere, pode ser uma radiografia que não consegue ver uma hérnia de disco. Né? E aí teria que ser? A ressonância. A ressonância magnética, tá certo. Tem mais perguntinha. Obrigada, Janete. Um beijo. Eu fiquei várias semanas sentindo na caminhada uma dor que começava na virilha e descia até o calcanhar. O que pode ser? Janete, perceba como essa queixa é muito comum. Então, a dor do ciático é um tema muito importante, porque, de fato, me parece muito uma dor do ciático que precisa ser investigado da mesma forma, para saber o que tem por trás disso, né? Às vezes, o problema não é o ciático, é essa articulação que a gente chama de sacroiliaca, que é aqui da região do sacro até o osso da bacia, que essa articulação também pode causar dores na região da virilha, que eventualmente irradiam para a perna. Então, esse diagnóstico, ele é crucial, ele é muito importante. Doutor, agora tem uma outra questão envolvendo dor. Quando a gente fala frequente, é que praticamente todos os dias, então, a pessoa vai sentir aquilo. Mas no caso do nervo ciático, é uma dor persistente, ou seja, ela acorda com a dor e ela vai dormir com a dor. É no dia seguinte, tudo novamente. Ou, muitas vezes, num momento ela citou caminhada, por isso chamou minha atenção. Algo que você está ali, então, fazendo um esforço maior, né? Uma atividade, algo, então, que, enfim, dê a sensação que você está tendo um desgaste maior e por isso vem a dor. Depende, varia muito, né? Então, nós temos uma causa de dor no ciático que acontece em pessoas mais idosas, que se chama, eu vou explicar depois, o termo técnico é estenose foraminal. Forame é o buraquinho por onde passa o nervinho aqui, buraquinho no osso. Estenose é um estreitamento dele. Então, acontece verdadeiros bicos de papagaio aqui nessa articulação que comprime o nervo. Esse tipo de paciente tem um quadro muito típico chamado de claudicação neurogênica, que é exatamente o seguinte: o paciente fica de pé muito tempo ou caminha, tem dor. Aí ele senta, melhora. É aquele paciente um pouquinho mais idoso que vai caminhar com alguém e aquela pessoa precisa aguardar um pouquinho, porque ele vai precisar esperar para ele sentar ou curvar o corpinho para a dor passar. Entendi. Então, casos específicos podem sim variar de acordo com a atividade. Exato. Né? Doutor, vou lá e já volto, porque a gente tem muitas perguntinhas ainda. Vai lá no @VocêBonitaTV. Doutor vai ficar com a gente, porque a Van vem na sequência com o nosso treino. O doutor acabou de dizer, não é para parar tudo. Atividade física é parte do controle e do tratamento. Já vou direto cumprimentar essa minha amiga. Deixa eu dar um tempinho aqui que o Pascoalzinho tá aqui me acompanhando também. Vanessa Furstenberger, bem-vinda. Nossa personal, hoje muito bem acompanhada com a maratonista Adeia. Já nós vamos falar sobre isso. Bem-vinda e mais uma vez com o Marcelo, bem-vindo também. E você, minha amiga, tudo bem? Tudo bem. Firme e forte? Estamos Tá tudo certo, gente. A Deia trouxe inclusive a medalha dela, ela foi ontem, né? A prova de Porto Alegre, a maratona, 42 quilômetros, parabéns. Primeira maratona dela, a medalha é a coisa mais linda, mas eu vou deixar para o final para mostrar para vocês. Porque hoje a gente vai falar, então, dessa associação, né? O doutor já disse, não pode parar, Van. Como é que você, como personal, nutricionista também, cuida desse paciente? Então, eu estava até escutando ele falar. Quando a gente pega um aluno que está com dor no ciático, primeiro a gente tem que ver se é uma dor aguda que acabou de acontecer, se ele não está aguentando se movimentar, ou se já é uma dor crônica que ele tem com mais frequência, que já vem há algum tempo. Geralmente, quando a dor é aguda, ele está trabalhando já com fisioterapeuta, ou a gente encaminha para o médico, para o fisioterapeuta, e depois ele passa para a gente para fazer exercício, mas tudo junto ali, não para de fazer o exercício para depois tratar. Porque a gente trabalha mobilidade, a gente trabalha alongamento para ir facilitando a situação dele para ele poder treinar depois o fortalecimento. Verdade. Porque se a gente fortalece agora um negócio que já está encurtado, que já está comprimido ali, piora. Então tem todo um processo para você trabalhar com o aluno, seja na fase aguda ou na fase crônica. Tá certo, você trouxe um treino pra gente, hoje é segunda-feira, pauta coladinha ali, ó, vai mandando mensagem no @VocêBonitaTV, tanto para a Vanessa Furstenberger quanto pro doutor André que tá com a gente, vai ficar até o final do programa. Vamos lá? Vamos lá? Sobe o som com vocês, bem-vindos. Vamos lá, viu? meninos, a gente vai começar fazendo uma mobilização da coluna, perdão pela minha voz, mas ela vai sair até o final. 4 apoios os dois, de frente pra cá.
Isso. Aí. A gente vai fazer essa mobilização da coluna que a gente chama de gato-vaca. Então você vai contrair, levar o queixo no peito, subindo as costas, como se tivesse um fio puxando aqui, e vai voltar lentamente, afundando as costas, empinando o bumbum e olhando para frente. Vamos fazer 5 vezes esse movimento que a gente alonga e depois contrai um pouquinho as costas, fazendo um aquecimento. Se o aluno não consegue fazer nem essa movimentação, aí a gente já trabalha com ele o alongamento direto, a gente manipula mesmo o alongamento dentro da limitação de dor dele. Então esse é o primeiro exercício onde a gente vai aquecer. E sempre respeitando a mobilidade e a limitação do aluno. Mais uma vez só. Isso. Pode levantar agora, a gente repete por 30, 40 segundos essa sequência. Eles vão levantar agora e eles vão fazer uma mobilização de quadril, flexor de quadril. Uma marcha no lugar, vamos lá? Sobe uma perna devagar, isso, bem devagarinho, que é mobilização, não é para fazer ginástica aeróbica. Ainda não podemos. Isso, contrai o abdômen, sempre abdômen contraído, a pelve sempre no centro. Isso. Pode movimentar os braços ou deixar o braço parado que nem o Marcelo. A intenção é mobilidade articular. Vamos fazer mais 5 vezes de cada lado. 4. Isso. 3, sempre peito aberto. Perfeito. Mais uma vez de cada lado. Parou. E agora a gente vai fazer um alongamento, mas não é um alongamento paradinho. A gente vai alongar ativamente. Então, joelhos flexionados, mãos lá pra cima, bem erguido, bem alongado. Desce para um lado, alonga. Volta no meio devagar. Desce para o outro, alongando. E aos pouquinhos, se conseguir, vai aumentando o tamanho do movimento, a amplitude do movimento. Isso, vamos fazer mais 3 vezes para cada lado, tá? Sempre sentindo alongar quadrado lombar. Deixa o joelho flexionado para não forçar tanto a coluna, nem o sacro ali, a parte da pelve. Isso, mais 2 vezes para cada lado a partir de agora. 1. Do outro lado. A gente sempre vai perguntando para o aluno ou vai sentindo se a gente tem condições de fazer o movimento, tá? Deu. E aí a gente vai voltar lá para baixo para começar o nosso treino, né? Que é o treino de fortalecimento. Então os dois vão deitar. A gente vai fazer um exercício que se chama dead bug ou inseto morto. 90 graus, joelhos e quadril. Bem apoiadinha a lombar no chão, abdômen contraído, braços a 90 graus, também ombro 90 graus. A gente vai alternar mão direita com perna esquerda alongando, estendendo. E do outro lado a mesma coisa, sempre volta no meio e faz pro outro lado. Vamos lá. Isso, sempre tentando deixar a lombar bem apoiadinha no chão, tá? Isso, devagar. Tem gente que não consegue descer tanto a perna, então desce só até onde conseguir. O importante é sempre voltar a 90 graus. Nesse caso, a pessoa já não está sentindo mais muita dor. Mais 2 vezes para cada lado. Soltando o ar e puxando o ar, coordenado com o movimento. Isso. Mais uma vez para cada lado. Então, nessa fase, a gente já está fazendo fortalecimento de core. Volta devagar, apoia os 2 pés no chão. A gente vai virar e fazer a prancha. A prancha a gente pode trabalhar em 2 intensidades, tá? A Andréia vai demonstrar a prancha com os joelhos no chão e o Marcelinho vai fazer a prancha sem os joelhos no chão. Só vou segurar o pé dele aqui para ele não escorregar. Isso, pés juntos, apoia os cotovelos, força, aperta a costela, fecha a costela e contrai bumbum e coxa. Segura aí um pouquinho, tudo bem aqui, Má? Se eu soltar, escorrega. Fica firme. Vamos subir um pouquinho mais aqui o quadril, sempre fechando a lombar, abre o peito, isso. E a Andréia tá fazendo com uma intensidade menor, porque tem gente que não consegue fazer sem os joelhos apoiados no chão.
Força bem o cotovelo no chão. Isso. Mais 10 segundinhos, vai. Olha para baixo, nariz apontando pro chão. 5, 4, 3, 2, 1. Perfeito. Pode descansar. Tudo bem aí, Má? Passamos para o próximo. O próximo a gente chama de perdigueiro. Então, ao contrário do que a gente fez no primeiro exercício, que era de barriga para cima, a gente vai deitar, fazer 4 apoios. E aí a gente vai alternar os braços, fortalecendo toda a dorsal, glúteo e perna, tá bom? Alternado, braço direito estende na frente, perna esquerda estende atrás. Começou, segura 3 segundinhos. Sempre lembrando que é importante deixar o abdômen contraído. Volta devagar e troca o lado. Outro detalhe, quadril e joelho 90 graus. Volta devagar. Mais um detalhe, punho embaixo dos ombros. Não deixa o punho para frente nem muito para trás. Volta devagar. Então a gente está fortalecendo aqui, ó, toda a parte de dorsal, lombar, glúteo. Voltou. De novo outro lado. Sempre o nariz apontando para o chão. A cervical acompanha o resto da coluna. Voltou. Mais 2 vezes para cada lado. Nesse momento, a gente está fortalecendo o core, que é muito importante para proteger o glúteo também, onde o ciático está ali comprimido. Voltou. Mais uma vez para cada lado. Alonga. Volta devagar. Outro lado. Isso, sempre movimento devagar. Se a gente faz muito rápido, a gente perde o centro do movimento. Mais uma para cada lado, vai lá. Isso. Voltou. Troca o lado de novo. Muito bom. Agora a gente vai trabalhar oblíquo na prancha lateral. A mesma coisa, a Andréia agora vai fazer o mais difícil e o Marcelinho vai fazer a opção menos intensa, tá? Então a Andréia vai subir inteira. Você quer que segura aqui? Prancha inteira. Isso. Ops. Segura. E o Marcelinho vai subir com o apoio do joelho. Ele levanta só o quadril e o joelho fica apoiado no chão. Segura só mais um pouquinho. Contrai bem o abdômen, alinha tudo. Isso. Volta devagar. E troca o lado. Lembrando que nesse momento a gente já tá com a dor controlada. A gente tá fazendo fortalecimento de core, tá? Sobe, isso, alinha a cabeça. Sobe o quadril. Boa! O joelho dele tá apoiado no chão, diminuindo a alavanca e tornando o exercício um pouquinho mais fácil. Aperta um pouquinho o bumbum. Segura só mais uns segundinhos. Isso, voltou devagar. E aí agora a gente vai passar para uma outra parte, onde a gente vai começar o fortalecimento do glúteo. Então, deitado de barriga para baixo. Isso. Mãos do lado dos ombros, cotovelos dobrados. Isso. A gente vai fazer o Superman. Então, o que é o Superman? Vou subir o tronco e vou subir as pernas juntas, tá? Fortalecendo o quadrado lombar e glúteo também. Vamos lá. Sobe o máximo que conseguir o peito e o máximo que conseguir tirar as coxas do chão. Essa é uma opção, tá? Ah, não consigo, não tenho força, limita muito o meu movimento. Deixa os cotovelos apoiados no chão, sobe só o tronco. Isso, tô fortalecendo aqui quadrado lombar, dorsal e volta. Então essa é uma outra opção. Isso. Aí eu posso trabalhar só os glúteos, deixa a cabeça no chão. E aí você vai tirar só as coxas do chão, Andréia. Levanta o máximo e volta devagar. É uma outra opção também, onde a gente trabalha mais o glúteo do que o quadrado lombar. Mais 5. Tudo bem aí, Má? 4. 3. 2. E salvaram vocês. Van, muito exercício de isometria, né?
porque é o que realmente fortalece bastante o core. E às vezes é difícil a movimentação. Essa movimentação, às vezes, pressiona mais ainda o ciático. Então, quando você sobe, fica mais fácil de você conseguir não mobilizar tanto a articulação aqui da pelve, quadril. E aí você consegue segurar sem ficar fazendo movimento. Porque quando a pessoa movimenta, às vezes ela passa demais do ângulo que ela teria que subir. Eu tenho muitos alunos que eu na ponte que a gente vai fazer depois, a hora que sobe, faz tanta força que pega a lombar. Então não tem a consciência corporal. E eu prefiro ir na isometria, que você vai sentindo a força, parou aí, segura e a pessoa sente exatamente a musculatura. É verdade, tem atividades que rapidinho você passa do ângulo. Isso. E aí compromete. Sim. Claro. Né? Se tiver sensível já com a dor crônica, com algo ali, aí então... pior, e a culpa vai ser de quem está ali orientando. Não, treino maravilhoso. Eu vou colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Ju. Beijo pra você. Tenho 73 anos e dor no ciático. Posso fazer esse treino? Pode fazer. Se ela não tiver nenhuma outra limitação, depende, é o que eu falei, depende da dor. É uma dor aguda, ela consegue se movimentar? Tá. O que limita? Se a dor limitar, ela vai trabalhar dentro da limitação de dor dela. Agora, se for uma dor crônica, ela já pode fazer os fortalecimentos, menores quantidades, começa com 5 repetições, depois passa para 7, 10, aí vai aumentando conforme for fortalecendo, mas pode fazer. Então nós vamos fazer o seguinte, deixa eu encerrar só esse momento que a gente vai pro intervalo, mas eu queria a medalha da Déia. Eu sou corredora, isso aqui é bonito demais, gente. Valorizo. Tá aí? Tá com a Tá, né? Obrigada. Mas tá fresquinha a medalha, ela veio direto pra cá. Olha que coisa linda. Puxa, tão legal. Primeira maratona dela, trouxe pra gente ver, e isso pode colocar no seu pescoço, por favor. Isso é esforço, isso é mérito, parabéns, viu? Olha como a atividade física é algo assim, que te tira da zona do conforto, que te move. Não é todo mundo que vai conseguir fazer uma maratona, ou que tem que. Eu, por exemplo, sou corredora e não tive coragem, tava falando com o doutor. Ainda não chegou o meu momento, mas eu admiro. Parabéns, viu, Déia? Parabéns mesmo. Quem sabe um dia, né, Van? Hoje, batendo um papo assim muito especial, com bastante detalhe, falando dessa dor no ciático, com o doutor André, com a Van, que deu um belo treino. E aí a gente, durante o intervalo, viu ali que mandaram, eu tava com dor, fiz o treino e a dor passou. Que gostoso, né? Foi gratificante isso. Muito. É isso, espalhem, viu? Espalhem bastante. Bom, a gente tem várias perguntinhas do público, mas uma coisa que eu não posso deixar de perguntar pro doutor, pra Van, é que a gente tá falando de questões também, você aquecer o corpo, né? Quando você está praticando uma atividade, você aquece. Então, outras questões que a gente pode aquecer, a região local, também ajudam. Compressas? As compressas, aquelas que liga até na tomada, né? Enfim, as mantinhas. Sim. Enfim, ajuda. Legal, só cuidado para não queimar a pele. Então, a gente recebe muitos pacientes do consultório que estão com a pele, de fato, marcada, mais escura. Por quê? Porque com o passar do tempo, vai perdendo um pouco a sensibilidade, vai aumentando a temperatura e pode machucar de fato. Então toma cuidado com isso. Tá certo. Vamos colocar a perguntinha do público, aproveitem, a gente vai até o final tirando dúvidas na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Lê, um beijo pra você. Quais os riscos de uma cirurgia na coluna de hérnia de disco? Alexandra, boa pergunta. Existem alguns riscos, felizmente não são riscos comuns, mas podem acontecer. Então, formação de infecção, eventualmente lesão dos nervos daquela região. E o que a gente mais vê é a formação do que se chama fibrose. Fibrose é uma espécie de cicatriz que pode acontecer onde foi manipulada a coluna e aquela região pode, então, aquela fibrose pode comprimir o próprio nervo, um quadro bastante difícil tratamento, né? Então, cirurgia, só o último caso. E, doutora, a cirurgia hoje é minimamente invasiva? É possível? Minimamente invasiva, mas não quer dizer que não seja isenta de risco. É possível. Certo. Então, atualmente, nós temos a cirurgia endoscópica, por exemplo, que é feita com uma incisão de pouco mais de 1 centímetro, mais ou menos, onde a internação é um pouco mais curta. Mas ainda assim, pé no freio, cirurgia, último caso. E dúvida da Glaucia, minha diretora, quanto tempo, então, esse paciente precisa para recuperação e voltar às atividades, até atividade física? Depois de uma cirurgia? Isso é muito interessante. Existe um trabalho científico que compara, olha que interessante, atletas com hérnia de disco, metade foi submetido à cirurgia, metade ao tratamento conservador com fisioterapia. O tempo de retorno à atividade física foi o mesmo. Uau. O mesmo. Mais uma vez, batendo na mesma tecla. Pé no freio com cirurgia. É isso. Tem mais perguntinha? Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Aparecida. Um beijo. Sobre bico de papagaio, também pode ser relacionado à dor no ciático?
Pode sim, porque o bico de papagaio, a depender da região da coluna, ele pode comprimir o nervo ciático ou a raiz nervosa que forma o nervo ciático quando ele sai do buraquinho ali que se chama forame na coluna vertebral. Pode sim. Van, aproveitando, o que não deve ser feito em treino para quem já tem essa sensibilidade, já apresentou dor, enfim, já descobriu que está ali com uma hérnia de disco? Às vezes a gente vê o pessoal fazendo agachamento de maneira errada, com uma carga excessiva. Não recomendo, porque faz uma compressão danada no disco, a gente não sabe o que vai acontecer. Tá. Né? Exercício de glúteo com muita carga, que acaba, se a pessoa não, já tem uma hérnia, ele já tem uma dor, às vezes pinça ciático, mais ainda, prejudica mais ainda e a pessoa não consegue nem andar direito. Então não gosto de fazer aqueles abdominais suspensos, movimentos muito amplos para quem já tem algum problema, tem que tomar muito cuidado. Eu tenho alunos que tinham hérnia de disco e foram tirados da corrida, por exemplo, e a gente conseguiu com fortalecimento fazer ele correr. Ele correu até a prova da África. Que legal! Enfim, aquela grandalhona, ela tem um monte de quilômetros e tal. E ele consegue correr hoje em dia. Então, a corrida, se você é bem orientado e dependendo de qual é o tipo de hérnia, o doutor pode falar melhor que eu, a gente consegue retornar à corrida, mas não são todas as pessoas. Então, eu recomendo para algumas pessoas, para outras não, dependendo da dor que tem. Então, a amplitude pode estar associada a isso. Bastante, prejudica bastante. Exercício de inclinação de tronco, eu também não uso com os meus alunos. Exercício de stiff. O stiff. Ele é um exercício que é bem perigoso. O stiff, o stiff tá lá, eu tô lá do outro lado. E às vezes saltos, né? Porque a pessoa faz os pliométricos e também com a hérnia ali, se não tiver bem... Pode falar. Já que a gente tem uma maratonista, tem outro trabalho científico interessante. Pacientes com hérnia de disco, metade colocaram num grupo de corrida orientada, metade não corrida. O grupo que correu ficou melhor. Você tá brincando? Não tô brincando. Primeira notícia boa para corredores, porque só fala envelhece, dá flacidez, pega articulação. Nada, né? é bom demais. Aí, ó, tá vendo? Bom demais. Eu tenho alguns alunos que tinham hérnia de disco e estão correndo maravilhosamente. Que legal, hoje. Muito bom. Tem mais perguntinha na tela que escreveu pra gente, aproveita. Obrigada, Sandra, um beijo. O desgaste do quadril, fêmur, né? Pode causar dor no ciático? Não, Sandra, pode causar outro tipo de dor, que é a dor da artrose do quadril, mas não dor no ciático propriamente dito. Isso é diferente falar de quadril e falar de ciático. Pode ser uma próxima pauta. Exato. Porque é importante também, quadril, muita gente comenta. Na tela. Obrigada, César. Esse treino pode fazer com qual frequência? Eu sempre recomendo, os alongamentos podem ser feitos todos os dias, né? Que ajuda bastante. E a mobilidade também. Tá. Mas o treino de fortalecimento é sempre um dia faz, no outro descansa, um dia faz. Porque o músculo, ele precisa descansar. Também, então a pessoa né? acha que fazendo todo dia vai melhorar e às vezes não. Mas piora. a caminhada é recomendada também, né, gente? A caminhada sim. Caminhada é um tranquila, moderado, moderado, não tem problema. Temos 1 minuto e 30 na tela da Tempo. Obrigada, Mônica, um beijo. Tenho dores nas pernas ao me deitar. Será que pode ser ciático? Mônica, essas dores ao deitar nas duas pernas dificilmente são dores relacionadas ao ciático. Então, as dores que pioram no final do dia, precisa investigar a questão da vasculatura, tá? Principalmente a questão venosa, de varize e tudo mais. Dificilmente uma dor ao deitar, porque o ciático melhora com o repouso, normalmente. Eu vou agradecer. Que pauta maravilhosa, né? Obrigada pela audiência, pelas perguntas. É claro que o doutor volta, Van também volta sempre junto com a gente. Eu vou deixar os contatos para vocês. Lembrando que o doutor André Mansano, ele é médico intervencionista da dor. Tem muita pauta com o doutor, muito legal, lá no nosso YouTube. Quem quiser, né, recuperar pautas que a gente já abordou aqui, falando de dor, super bacanas. @doutorabreviado, André Mansano, tudo junto. @doutorabreviado, André Mansano, tudo junto, lá no Instagram. Obrigada mais uma vez, viu, doutor? E nossa queridíssima Vanessa Furstenberger, ela é educadora física, ela é nutricionista, você encontra no Insta dela, @va.nutri.personal, @va.nutri.personal. Obrigada mais uma vez, você também. Obrigada a você. Sempre um beijo. Deia, Marcelo, obrigada sempre.